A cultura hip hop, ela começou num local, numa data, numa hora? Qual seria esse local, essa data, essa hora onde surge a cultura hip hop? No vídeo de hoje vamos entender qual que é o evento histórico que é considerado pela maioria dos hip hoppers, das hip hoppers, como o início do hip hop. E para isso, vamos voltar a 11 de agosto de 1973, no Bronx. Fica comigo até o final do vídeo para entender essa história. Tamo começando, vamos que vamos! Eu já vou começar dizendo que não é possível determinar uma data, local, hora exatos para o início, para o surgimento da cultura hip hop. Porque é aquilo, não houve uma reunião de pessoas em um dia, lugar e hora e essas pessoas disseram: estamos criando a cultura hip hop. Isso nunca aconteceu, mas hoje, em 2025, a partir do que nós sabemos, a partir do que pioneiros e pioneiras da nossa cultura dizem, afirmam e entendem, nós podemos dizer que sim, existiu um local, um momento de nascimento da cultura hip hop como nós entendemos. Mas, como por aqui nós prezamos pela honestidade na transmissão do conhecimento, eu digo com toda tranquilidade que esse não é um entendimento que é universal, que não é um entendimento de todo mundo da cultura hip hop, mas que atualmente é um entendimento da maioria. Então, vamos em ordem cronológica. O ano era 1967 e um casal de irmãos chamado Clive Campbell e Cindy Campbell sai da Jamaica, em Kingston, junto com a sua família e vão morar em Nova York, no Bronx. Bronx que, como eu já trouxe em vídeos anteriores e quem não assistiu, eu recomendo assistir esse e os outros vídeos dessa playlist, estava passando por um processo de transformação extremamente brutal. Tanto uma transformação física na estrutura ali do distrito, devido à construção da Cross Bronx Expressway, quanto como consequência dessas obras, uma mudança da população. Clive e Cindy vão viver neste espaço e passam a vivenciar aquela realidade que, como eu trouxe no último vídeo de pré-história do hip hop, estava mudando mais uma vez nessa mudança da década de 60 para 70, a partir do que aconteceu na guerra entre gangues ali no Bronx, já que um acordo de paz permitiu que a juventude ali do Bronx voltasse a circular mais livremente em algumas regiões do distrito, e isso gerou a possibilidade de encontros, festas, jams, block parties, algumas inclusive puxadas pelas gangues, principalmente o Ghetto Brothers. E em 1973, vendo a realidade financeira, econômica da sua família e a chegada da volta às aulas no meio do ano, em agosto, Cindy propõe para o seu irmão, Clive Campbell, que começava a atuar também como DJ Kool Herc, que eles realizassem uma festa Back to School Jam para arrecadar uma grana para comprar, principalmente roupas para voltar às aulas. Vocês estão ligados, vocês estão ligadas, voltar daquele naipão no estilo, já que nos Estados Unidos, em algumas escolas, não é obrigatório o uso de uniforme. E ela propõe, então, a festa, a Jam de volta às aulas, que aconteceu no dia 11 de agosto de 1973, no salão de festa do prédio que eles viviam na Avenida Sedgwick 1520. E eu vou colocar aqui na tela uma reprodução do que as pessoas lembram que era o flyer, e ele foi refeito anos depois com as informações que as pessoas lembravam que estavam no flyer. Então, para marcar, este não é o flyer original da Back to School Jam, mas as informações básicas são reais. Por exemplo, o valor cobrado, 25 centavos de dólar para as minas e 50 centavos de dólar para os mano. Kool Herc como DJ principal da festa e algumas atrações que
fizeram parte dessa primeira festa. E por que essa é considerada a primeira festa, o primeiro momento, o início do hip hop? Eu costumo trazer alguns fatores que, no meu entendimento, determinam essa visão dessa jam como a primeira do hip hop e aquela que determina as características do que nós conhecemos como hip hop. E o primeiro fator, por óbvio, é o Kool Herc ser DJ. O DJing como primeiro elemento da cultura hip hop. E como consequência do DJing, e eu sempre vou dizer isso, consequência do DJing, o MCing, já que Kool Herc e Cindy como jamaicanos e Kool Herc como DJ, atuando como DJ, trouxe da Jamaica a cultura do toasting, a cultura que os DJs da Jamaica têm de, fora discotecar, assumir o microfone e fazer alguns versos e interagir com a plateia, convidando a plateia para participar da festa. E nessas temos mais um elemento da cultura hip hop, o MCing. Terceiro fator, assim como várias jovens ali do Bronx, Kool Herc era escritor de grafite. E portanto, nessas festas que Cindy Campbell e Kool Herc continuaram fazendo depois dessa primeira, escritores e escritoras de grafite se faziam presentes. E o quarto fator, provavelmente o mais revolucionário e inovador de todos, é a criação do breakbeat. E a técnica que dá origem ao breakbeat é o merry-go-round. Kool Herc percebeu que, em momentos específicos da música funk, no que se chama de break, do funk de James Brown, principalmente, que ele usava, alguns jovens entravam dançando novos passos de dança. E como esse break do funk não durava tanto tempo, Kool Herc quis dar aquela moral para a rapaziada que estava dançando esses novos passos e resolveu estender esse break, utilizando 2 vinis iguais e um mixer, e repetindo esse trecho do funk, original funk, de James Brown principalmente, para vários minutos, para que essa rapaziada pudesse dançar esses novos passos de dança, que mais tarde ficaram conhecidos como a dança breaking. B-boys, B-girls, garotos e garotas que dançam no break da música, do funk. E nessas a gente fecha nesse ambiente dessas primeiras festas que Kool Herc e Cindy Campbell passaram a realizar os elementos básicos da cultura hip hop: DJing, MCing, breaking e grafite. DJs já existiam antes da cultura hip hop. O que muda são as técnicas e a forma de usar toca-discos e mixer. MCs também já existiam antes da cultura hip hop. O que muda é a forma de condução das festas, os jogos de interação com a plateia e, alguns anos depois, com o tempo, a criação da música rap. Lembrando que o rap existe na junção entre DJ e MC, ritmo e poesia, rhythm and poetry. Ritmo do DJ da DJ, poesia do MC da MC. O grafite também já existia antes da cultura hip hop. Se a gente for puxar, e depois eu vou falar especificamente de cada um dos elementos, o marco do início do grafite, como nós conhecemos, como escrita, como assinatura utilizando spray, é da Filadélfia por volta de 1964-65 com Cornbread. Outro fator que é importante marcar, que determinou o sucesso dessas festas de Cindy Campbell e Kool Herc, é a utilização da lógica dos sound systems jamaicanos. Os sound systems são esses sistemas de som grandes e potentes que na Jamaica são utilizados inclusive em competições entre equipes de som. Quem tem o sound system mais potente ganha a competição e comanda as festas nas ruas. Quem tiver curiosidade sobre essa temática, existem vários vídeos aqui no YouTube que aprofundam e vale a pena aprofundar nessa relação entre o sound system e a cultura jamaicana e o hip hop. Mas voltando para as festas de Cindy Campbell e Kool Herc, a utilização
desses sound systems fez com que as festas dela e dele se destacassem ali no Bronx e estabelecessem um padrão de festa, que depois, nos anos seguintes, ficou conhecido como hip hop. Esse tipo de festa ganhou o nome de hip hop no final da década de 70 para o início da década de 80. Retomando o que eu disse logo de cara, a cultura hip hop ela não é criada nesta data, nesse dia, nesse local, na hora que essa festa começou. Este é o ponto de partida para que se reunissem características artísticas culturais em festas, em jams, em block parties ao longo dos anos que ficaram conhecidas como hip hop, expressões artísticas, movimento cultural que absorveu o que estava ao redor dessas juventudes, principalmente das culturas e expressões artísticas pretas e latinas, e tornou isso algo fresh, algo novo, algo inovador, a partir do que eles e elas tinham nas mãos para produzir arte, para produzir cultura, para produzir um modo de vida. Então, quando o Grandmaster Caz traz essa reflexão, So hip hop didn't invent anything, but hip hop reinvented everything. É justamente porque DJs recriaram uma forma de tocar música, de fazer música a partir do uso de toca-discos e mixers. MCs, a mesma coisa, recriaram uma forma de conduzir festas, cerimônias, de fazer rap, de utilizar a poesia falada, ritmada. Escritores e escritoras de grafite reinventaram a forma de ocupar o espaço público urbano dos muros com a escrita do grafite. B-boys e B-girls pegando passos de danças sociais da comunidade negra norte-americana, da comunidade latina norte-americana, criaram uma forma de dançar a partir disso que virou o que nós conhecemos como breaking. Ou seja, afirmar que o hip hop começa no dia 11 de agosto de 1973, no Bronx, na Avenida Sedgwick 1520, no salão de festa, numa festa realizada por Cindy Campbell e Kool Herc, é muito mais simbólico, é muito mais dar crédito àquele e àquela que criaram um formato de encontro daquelas juventudes, que depois veio a ser chamado de hip hop, do que, de fato, constatar a criação do hip hop. O hip hop não é criado, ele surge, ele vai se criando, ele vai se fazendo a partir dessas festas, desses encontros da juventude do Bronx durante a década de 70. E só depois de alguns bons anos que ganha essa característica que nós conhecemos como elementos do hip hop e esse entendimento enquanto um movimento cultural. E você, já conhecia essa história? Já conhecia essa festa, esse evento que marca para muitos e muitas o início da cultura hip hop? Deixa nos comentários se eu tiver deixado alguma coisa que você considera importante de fora, também já deixa aí pra gente conversar e trazer em próximos vídeos. Se não é inscrito, inscrita no canal, já se inscreve, deixa a sua curtida, compartilha esse vídeo com quem você entende que precisa saber dessa história. O hip hop vive, é nóis, valeu!